Olá, graça e paz, estamos aqui para mais uma vez tratarmos de um assunto bíblico e teológico e vamos dar continuidade ao nosso curso, onde nós estamos falando sobre conhecendo a Bíblia e hoje nós vamos falar sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, ative aí as notificações. Se você já é inscrito, deixe o seu like também, um comentário. Vamos para o vídeo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a inspiração da Bíblia. Este livro maravilhoso, extraordinário, tremendo e profundo que foi inspirado por Deus. Quando nós pensamos nessa expressão, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, logo surgem algumas perguntas relacionadas à Bíblia Sagrada, muito comuns por sinal. A primeira pergunta que surge muito é como crer na Bíblia se ela foi um livro escrito por homens? Essa é uma pergunta muito recorrente que fazem aqueles cristãos que acreditam na Bíblia. E a segunda pergunta é, se foram os homens que escreveram a Bíblia, como eu devo acreditar que tudo que está ali foi dito por Deus? E se os homens mudaram aquilo que Deus falou? Antes de mais nada, para respondermos essas duas perguntas, nós temos, obviamente, duas respostas. E eu gosto de dar essas respostas num tom de brincadeira. A primeira resposta que eu dou é a seguinte: bem, a Bíblia foi escrita por homens porque a mensagem de Deus era para os homens. Se fosse para os animais, teria sido escrita por animais. Se fosse para o diabo, teria sido escrito por um diabo, mas como a mensagem de Deus era para os homens, então a Bíblia foi escrita por homens. E isso é uma questão lógica. É claro que a Bíblia tinha que ser escrita por homens, porque a mensagem é para os homens, é para os seres humanos. E Deus fala da maneira como a gente entende, ou como diz um determinado teólogo, Deus fala na nossa linguagem. A segunda resposta que eu dou é a seguinte: temos total certeza de que os homens não mudaram o que Deus falou, porque a Bíblia registra os próprios pecados desses homens. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a mentira de Abraão, a Bíblia fala sobre a incredulidade dos discípulos de Jesus, a Bíblia fala sobre a negação de Pedro. Então, se os homens tivessem que mudar alguma coisa relacionada à Bíblia, a primeira coisa que eles iriam se preocupar em mudar seria retirar os textos que falam dos seus próprios pecados. Você concorda com isso? Então, sim, a Bíblia foi escrita por homens porque a mensagem é para os homens, e os homens não mudaram o que foi escrito porque eles registraram até os seus próprios pecados. Mas vamos lá. A Bíblia Sagrada é um livro inspirado por Deus. E esta verdade está no texto. E eu convido você agora a abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3 e versículo de número 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Muito bem, nós percebemos aqui claramente que o apóstolo Paulo está nos dizendo que a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus. E quando nós falamos da inspiração da Bíblia, das Escrituras, nós estamos dizendo que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento foi inspirado por Deus. E a pergunta é: o que significa a palavra inspirado? Bem, vamos lá. A palavra que Paulo usa aí para inspirado é a palavra theopnestos em grego. Theopnestos. E essa palavrinha theopnestos significa expirado, soprado divinamente, fornecido por inspiração divina. Veja, temos o adjetivo de theos,
E pneo, soprar, respirar. Theos é Deus, pneo é soprar, respirar. Literalmente, soprado por Deus. Então, as Escrituras Sagradas é um livro que foi soprado por Deus. O que é esta expressão soprar? Quando nós estamos participando de algum tipo de jogo de perguntas e respostas e tem ali um auditório, não é? Umas pessoas assistindo ali aquele jogo, de repente é nos feita uma pergunta e nós não sabemos a resposta. E tem alguém atrás de nós que sabe a resposta. Então eles começam a soprar, a falar. A resposta é essa. Então isso é soprar, é dizer algo ao ouvido. Então, quando nós dizemos que as Escrituras foi soprada por Deus, significa que Deus falou aos homens aquilo que eles deveriam escrever. Literalmente, soprou aos ouvidos dos homens aquilo que eles deveriam escrever. Uma coisa bastante interessante também é que o que é inspirado aqui é as Escrituras, não os escritores. Então não existe escritores inspirados por Deus, existe a Escritura inspirada. Note que Paulo é claro, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada e não os escritores, certo? Os escritores, eles escreveram a Escritura inspirada por Deus. Agora, uma coisa também que nós precisamos entender é que às vezes, no processo da inspiração divina, Deus, ele dizia exatamente aquilo que os autores deviam escrever. Veja o que está escrito em Êxodo, capítulo de número 24, verso de número 4. Êxodo, capítulo de número 24, verso de número 4. Veja o que está escrito nesse texto aqui fantástico acerca da inspiração da Bíblia. Está escrito assim na palavra de Deus: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Agora eu chamo a sua atenção: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Perceba, Moisés é quem escreve, mas as palavras são de Deus. Aleluia. Moisés é quem registra a palavra, mas a palavra é de Deus. O escritor é humano, mas a fonte é divina. Entendeu? Que coisa extraordinária. Agora, veja uma outra coisa também que eu quero chamar a sua atenção. Nós temos o texto de Jeremias 26, versículo 2. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Jeremias 26, versículo 2, que está escrito assim: assim diz o Senhor. Esta expressão, assim diz o Senhor, e suas similares, elas aparecem por cerca de 3.800 vezes no Antigo Testamento. Olha o que diz o texto: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando lhes diga. Não omitas nenhuma palavra sequer. Todas as palavras que eu te digo. Perceba, Jeremias deveria dizer, escrever tudo aquilo que Deus lhe havia dito. Então, às vezes, no processo da inspiração, Deus, ele fazia exatamente isso. Ele dizia ao escritor bíblico tudo aquilo que ele devia escrever. Uma outra coisa aqui bastante interessante é que essas palavras que Deus usa aqui, fala, diga exatamente o que eu estou lhes dizendo, mostra aquilo que nós falamos no início aqui da nossa aula. O escritor, ele é sim humano, mas a inspiração é divina. E algumas vezes também nós observamos que não apenas Deus ditava as palavras exatas que deveria ser dito, mas às vezes Deus deixava com que o escritor ele tivesse a liberdade de colocar ali o seu pensamento, de colocar ali
a sua maneira de falar, de se expressar. E nós temos essa verdade em 2 de Pedro, você pode abrir aí na sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 20 e 21. Olha o que está escrito. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Veja, a profecia não foi dada pela vontade humana, a Escritura não foi dada pela vontade dos homens, foi pela vontade de Deus. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso aqui é que eu acho interessante. Algumas vezes no processo da inspiração, Deus ditava, dizia, soprava exatamente o que os homens deveriam fazer, escrever, dizer. Mas também Deus deixava uma liberdade para que esses homens colocassem ali os seus pensamentos, colocassem ali as suas expressões idiomáticas. Temos isso muito nas cartas de Paulo, Paulo citando filósofos, fruto do seu conhecimento acadêmico. E quando aquela frase citada pelo escritor bíblico entrava nas escrituras, aquela frase, ela se tornava inspirada. E por que ela se tornava inspirada? Conforme o texto de 1 Pedro 1,21, porque o Espírito Santo movia esses autores a escrever aquilo que eles estavam escrevendo. Então, mesmo quando os homens estavam colocando ali os seus próprios pensamentos, suas próprias intenções, eles estavam sendo movidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que inspira para escrever a palavra, e é o Espírito Santo que move para que a palavra continue sendo escrita. Veja bem que coisa linda. A palavra movidos aí em grego é perô, que significa ser levado, carregado, conduzido, ou seja, Deus, o Espírito Santo, supervisionou os escritores para que, usando a própria personalidade deles, processos de pensamentos, vocabulários individuais, cada um escrevesse e registrasse, sem erro, as palavras exatas que Deus queria que fosse escrita. Agora preste atenção, a Bíblia Sagrada é inerrante, infalível e é a perfeita palavra de Deus, escrita por homens, sim, mas que não tem origem humana, escrita com tintas e papéis frágeis, sim, mas ela é perfeita. Seus escritores humanos morreram, mas ela permanece para sempre. Dito isso, nós dizemos, a Bíblia foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Amém? Espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre os escritores do livro da Bíblia. E eu espero que você tenha aprendido com mais uma aula sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.